Última trombeta, sétima trombeta. Será que está falando da mesma coisa? Será que é o mesmo evento? Quando a gente olha para Apocalipse, trazendo para a gente uma sequência de 7 trombetas, e a gente olha para Rav Shaul, para Paulo, falando para a gente sobre uma última trombeta, será que está falando da mesma coisa? Esse é o grande problema de se compreender o contexto do todo, não separadamente. Nós precisamos entender, e isso é o que está faltando hoje, né, nas mais interpretações. Em nenhum lugar se fala de um arrebatamento secreto, de um toque de uma trombeta secreta. Isso não existe. Na realidade, isso é um tema criado pela teologia dispensacionalista. Eu sei que, de repente, você está aqui ouvindo isso aqui, mas é necessário entender que não podemos ferir a alma das Escrituras, o espírito das Escrituras, porque aí está a verdade bíblica. Qualquer coisa fora disso é uma interpretação particular. Bom, eu sou o Rabino Yosef Barur e hoje nós vamos estar aqui trazendo para vocês, nesse vídeo, o assunto sobre a sétima trombeta, ali no texto de Apocalipse. Você não pode perder algo muito especial para compartilharmos aqui hoje, que vai trazer claridade, vai trazer revelação para os seus olhos do que está no texto escrito aqui. Muito bem, queridos, regressando, nós estamos trazendo para vocês hoje mais um shiur, com muita alegria poder compartilhar, com muita alegria poder trazer das Escrituras Sagradas e mostrar, até mesmo dentro de uma contextualização moderna, o que estava escrito há mais de 2000 anos atrás. Né? Não só há mais de 2000 anos atrás, em relação às Escrituras neotestamentárias, mas também a todo o teor das Escrituras como um todo. Não é? E hoje aqui nós vamos estar falando sobre a sétima trombeta, um assunto muito importante para todos nós, até porque é o que nós esperamos, é a nossa tikva, é a nossa esperança, né? A vinda do Senhor, a vinda do Messias, a vinda de Yeshua. Na realidade, não só nós, né? Mas eu digo que todo mundo está esperando, com expectativa, a manifestação dos filhos de Deus, como está escrito, que só vai ocorrer por ocasião da vinda do Messias. De fato, mamash, para estabelecer o Malhut Shamayim aqui nesse mundo, o reino dos céus aqui nesse mundo de maneira completa. Né? Muito bem, conhecidos por muito como milênio. Mas, Baruch Hashem, nós vamos iniciar aqui hoje. Eu já quero chamar você para que você não deixe aqui de colocar o seu like, né, de compartilhar esse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal aqui, se inscreve, coloca lá, aciona o sininho para que você possa ser notificado dos outros vídeos que virão, muitos assuntos bons. Esse aqui é o assunto que encerra essa parte das trombetas, mas a partir de agora virão temas dentro aqui do livro de Apocalipse que serão temas muito importantes para entendermos o cenário mundial. Né? Já quero deixar para vocês aqui que o próximo vídeo nós vamos estar falando sobre a mulher vestida de sol e o dragão. Muita coisa boa para nós falarmos aí, do efeito do cenário mundial, do efeito astronômico, o que está acontecendo nos ares, no meio das constelações e aqui embaixo no cenário geopolítico. Então você já fique atento aí, por isso que é importante você acionar aqui o sininho, se inscrever, para que você possa ser notificado no próximo vídeo que nós vamos estar lançando também. Mas esse vídeo de hoje, a sétima trombeta, Shofar Shvi'i, uma coisa muito importante para compartilharmos aqui e para nós termos em mente a urgência, a necessidade de fazer uma tshuvá, um regresso, um retorno às Escrituras no seu teor original. Quando eu falo do original, não estou falando só de língua hebraica ou língua grega, não. Estou falando do pensamento judaico, do pensamento daquele século I. A gente não pode interpretar as Escrituras com o nosso pensamento de hoje, né? É do século I, né? Aqui, não agora do século XXI.
tem que ser lá do século I. A gente precisa entrar nas Escrituras, entender de maneira, dentro dos estudos, das partes arqueológicas, históricas, como é que pensava, como é que interpretava, para a gente poder compreender o que as Escrituras estão falando para a gente hoje. Então, é tentar trazê-la para cá e contextualizar, porque lá de trás ela está falando dos nossos dias. Então, como entender isso? Preciso entrar nas Escrituras, eu preciso entender o contexto espiritual, contexto teológico e o contexto cultural do povo judeu. Não é? E isso é muito importante porque você vai ter esse espaço na nossa Yeshivá, Azil, Azeite Yosef Yeshiva University, que eu vou estar trazendo alguns detalhes para vocês depois, mas agora nós vamos entrar no nosso shiur de hoje, sem perder tempo. Nós vamos ao shiur, a 7ª trombeta do livro de Apocalipse. Já quero compartilhar com vocês aqui o nosso material Baruch Hashem e dizer que todos são muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Bom, vamos lá. Muito importante a gente colocar a nossa atenção no que está escrito. Nós viemos aqui em Shiurim mostrando para vocês dos selos, mostrando para vocês das trombetas, e agora nós chegamos à última trombeta, chegamos à 7ª trombeta. E é isso que nós vamos ver aqui de uma maneira bem detalhada, né, para que você possa compreender bem. Então, Shofar Shvi'i, a 7ª trombeta, vamos ao texto, né? O texto vai mostrar para a gente, eu quero já compartilhar aqui, olha, aqui você tem o texto em hebraico, embora sei que os pergaminhos tradicionais foram escritos no grego koiné, tem a versão também do hebraico, a gente está sempre trabalhando com a do hebraico, porque o hebraico ele mantém a alma judaica, do pensamento judaico, né? Isso é muito importante, até porque o livro de Apocalipse ele é um livro muito simbólico, e se você conhecer bem a tradição, os códigos, se você conhecer bem a cultura do povo judeu, você vai entender muita coisa importante dentro do livro de Apocalipse. Não? Mas na tradução ele diz: e o 7º anjo tocou a sua trombeta, nesse caso é a 7ª trombeta, né? E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Messias. Em algumas traduções vai estar do seu Cristo. E ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos, que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Adonai Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Põe a sua atenção nisso. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Veja que texto sensacional. Ao ouvir o texto que nós lemos aqui, você precisa colocar a sua atenção e pensar do que está falando para mim essa 7ª trombeta. O que, na realidade, Deus está falando aqui? Que evento é esse? A 7ª trombeta é tocada. E o que acontece? Né? Existe algo acontecendo aqui. As grandes vozes dos céus vão dizer: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Deus, né? De Adonai, e do seu Messias. E ele reinará para todo sempre. E então eles vão dizer, essa voz vai dizer, glorificando a Deus, porque chegou a hora de tomar o poder. As nações se iraram, veio a tua ira, e agora chegou o tempo dos mortos, de serem julgados e receber os galardões dos santos. Veja do que ele está falando, o que está acontecendo na 7ª trombeta. Não posso ignorar essas informações.
que está acontecendo? Dentro aqui do nosso material, eu quero que você compreenda realmente, dentro do texto, né? Porque a gente precisa conhecer de fato que essa sétima trombeta, ela está trazendo para a gente uma informação muito grande, muito importante. Agora, que sétima trombeta é essa? Essa é a sétima trombeta, ou seja, ela é a trombeta última dessa sequência de 7 trombetas que nós vimos aqui nos nossos shiurim, que está escrito no livro de Apocalipse. Pois foram 7 trombetas que João viu. E agora chegou a sétima trombeta. Quando a gente fala dessa sétima trombeta, eu quero que você, antes da gente ver os versos aqui que eu vou compartilhar, eu vou dizer bem claramente para você o que é essa sétima trombeta. Ó, tá preparado aí para ouvir? Essa sétima trombeta é a trombeta do arrebatamento. Aquele famoso arrebatamento da igreja, que a igreja espera, que inclusive a teologia dispensacionalista, ela vai interpretar como arrebatamento secreto, que na realidade isso não existe, mas eu falo com todo respeito para aqueles que acreditam, que vão estar com a gente aqui, mas dentro do texto, das escrituras, texto com contexto que se harmoniza com o todo, tanto com a lei e os profetas escritos, ou seja, todo o Antigo Testamento, não existe espaço para um arrebatamento secreto. Todos os versos que você vai ver, que são expostos, que são colocados como base para, ou seja, estabelecer essa visão, essa interpretação, eles não se harmonizam dentro de um contexto. Eles são sempre versos tirados de um contexto. Então, na realidade, nós falamos de 2 vindas do Messias. Uma, ele veio para estabelecer a Geulah para ti, né, aquela redenção particular ali, quando ele morre, ele, ou seja, ele paga a dívida espiritual. Então, agora ele vai para os céus e ele vai retornar para reinar. Só que o que a teologia dispensacionalista ela vai fazer? Ela vai pegar essa segunda vinda e ela vai dividir em 2 fases. Ora, queridos, isso não existe em lugar nenhum das Escrituras. Isso é uma interpretação particular para embasar uma fé, uma ideia. Porém, ela não reflete a realidade dos textos. Eu estou falando para vocês aqui de arrebatamento, eu não vou detalhar tudo isso. Nós temos o vídeo aqui, olha, você pode entrar aqui no nosso canal, a parte 1 e a parte 2 sobre o arrebatamento. Veja, e por isso eu estou convidando você para que você veja, analise as referências que nós abordamos ali, porque não é uma questão de depreciar ninguém, claro, com todo respeito novamente aos pastores, aos teólogos, que têm a sua visão, ou seja, de interpretar aquilo ali, mas eu volto a dizer que se nós temos que ser sinceros aqui, realistas, verdadeiros com o texto, não há base. Não há base. Não há base para um arrebatamento pré-tribulação. Essa sétima trombeta que vocês estão vendo aqui, ela é o fim da tribulação. Ela é o final da tribulação, dessa grande tribulação de Saragdolá. Ali é o toque da sétima trombeta, aonde agora os reinos do mundo passam a ser do nosso Deus e do seu Messias. Isso acontece quando? Quando acaba a tribulação e Yeshua vem para reinar. E nesse momento, veja aí o texto que a gente compartilhou agora. Há o quê? Ele toma o poder. Nesse momento vem a ira dele, a ira de Deus e do Cordeiro sobre as nações, porque as nações se iraram, fizeram guerra contra Israel, agora vem a ira dele para julgá-los. Vem o tempo dos mortos, ou seja, vai acontecer o que? A Tehiat Hametim Harishoná, a primeira ressurreição. E por isso está dizendo no texto aí, que chegou o tempo dos mortos, para dar o galardão aos santos. Quando é que os santos vão receber galardão? Quando Yeshua chegar. Né? Então, veja que tudo está dentro de um contexto mostrando a vinda de Yeshua, ressurreição dos mortos, julgamento das nações, trono julgando,
e, ao mesmo tempo, santos recebendo o galardão. Tudo está aí. O templo de Deus é aberto nos céus, nós vamos ver aqui o original, né, que Moisés viu e depois teve que fazer uma cópia aqui embaixo. A arca original lá dos céus, porque a arca que Moisés fez aqui embaixo também é uma cópia lá dos céus. Ela é vista, a original, inclusive tem outra interpretação errada que muita gente, não, porque a arca foi vista, porque a arca foi tomada para os céus. Não, esquece isso. Isso não existe, isso não tem nenhum lugar das escrituras, nenhum indício de que a arca foi levada para os céus. Isso é, na realidade, má interpretação dos textos, porque quando nós olhamos que tudo que Moshe fez aqui embaixo é uma réplica, é uma cópia do que há nos céus. Essa é a questão, quando a gente estuda a Torá, que a gente estuda ali os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, a história do povo judeu, a gente vai ver ali Deus ordenando Moisés fazer a cópia do Mishkan celestial, do tabernáculo celestial, e todos os utensílios. E Deus vai dizer para Moisés assim, olha, tome o cuidado de fazer exatamente conforme te foi mostrado no monte. Então, a arca que foi feita aqui, ela é uma cópia da arca celestial, que é claro que ela vai expressar o trono de Deus. Esse é um outro ponto que a gente não vai entrar aqui. Mas aqui no texto de Apocalipse está dizendo o quê? Foi vista a arca de Hashem, a arca de Deus, nos céus. Então, o que isso está dizendo para a gente? O templo se abre. Lá em cima, o templo celestial, ele abre para que a arca seja vista. Isso aqui tem uma coisa sensacional, porque isso expressa o evento de Yom Kippur. E, na realidade, o sumo sacerdote ele entra no templo para fazer expiação, e quando ele sai com perdão. Isso aqui é uma outra questão que nós vamos ver em um outro momento, mas é só para vocês já saberem, né? Só para vocês já estarem cientes, né, desse sentido e dessa mensagem. Então, a gente continua vendo que esse evento da 7ª trombeta, ele traz para a gente uma revelação muito grande. Ele traz para a gente uma mensagem muito importante. E eu quero que vocês acompanhem comigo aqui na visualização, porque eu sei que vai ficar mais claro, né? Então, olha só, harmonizando agora os versos. Os versos que são mal interpretados, tá? Essa é a primeira carta de Rav Shaul, de Paulo, aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, que diz: porque o mesmo Senhor, esse Senhor aqui é Yeshua, descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Olha aqui a trombeta de Deus aqui. Que trombeta é essa? É uma trombeta especial? É uma trombeta diferente? Ou ela é a 7ª trombeta? Ou ela é a última trombeta? Vamos ver isso aí. E aí o que acontece nesse momento que a trombeta é tocada? Os mortos que morreram no Messias ressuscitam primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, Yeshua, e assim estaremos sempre com o Senhor, Yeshua. Você percebeu aqui, na primeira carta aos Tessalonicenses, que ele está falando do arrebatamento do povo de Hashem, o povo de Deus, que o aguarda, que o espera, tanto judeus quanto não judeus, vivendo essa fé no Messias, que guarda os mandamentos de Deus e o testemunho de Yeshua. Então, é um evento que, quando ele chega, ele aparece nas nuvens e todos os santos são reunidos com ele nas nuvens. Mas esse evento se dá assim, ó, por ordem. Ele vai falar, no momento em que ele vem com alarido, ele vem com voz de arcanjo, ele vem com a trombeta de Deus. É isso que você tem que pôr a sua atenção. Muita gente vai dizer que não, isso é uma trombeta especial, secreta, que vai acontecer. Não tem nada disso aqui no texto, não tem nenhuma base para isso. Eu sei que mesmo assim vai ter gente que vai dizer, não, mas eu acredito assim mesmo. Você tem todo direito. Mas eu estou trazendo você dentro do texto para você ver que não é uma interpretação particular. É o texto, não pode fugir do texto. Tá? Então, o que o próprio Rav Shaul, o próprio Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. No momento em que ele fala, deixou de ser mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos,
ante a última trombeta, pergunta: que última trombeta é essa? Ora, de uma maneira muito simples, queridos, se ele está falando que existe uma última trombeta, e o evento da ressurreição, da reunião dos santos, ela vai acontecer diante, ou seja, do toque, do ressoar da última trombeta, eu, no mínimo, eu teria que pensar que existe duas. Porque aí eu tenho a primeira e eu tenho a última. Porque se é a última, ela tem que estar numa sequência, pelo menos, no mínimo, de duas, para que eu possa dizer a primeira e a última. Mas quando eu olho para o Sefer Hitgalut, quando eu olho para o livro de Apocalipse, eu vejo uma sequência de trombetas. Paulo está falando algo que João vai ver depois, porque o momento das cartas de Paulo é anterior à visão de João no Apocalipse. O que Paulo está vendo aqui numa revelação, João vai ver com detalhes depois. Só que Paulo está falando assim, existe uma última trombeta, vai existir um último toque. E João vai ver isso com detalhes depois, numa sequência de 7 anjos com 7 trombetas. E a gente está falando dessa última agora. A gente está falando da 7ª trombeta, da última trombeta. Ora, mas há uma má interpretação, querendo forçar um texto para uma ideia dispensacionalista. Então eu volto a convocar você com carinho a voltar para as Escrituras. De fato, mamash, de fato, de verdade, ali, ó. O que está escrito ali? Rav Shaul está falando sobre uma última trombeta. No mínimo, eu tenho que ter duas. Mas eu tenho uma sequência de 7. O que vai acontecer? No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Que evento! Esse evento vai se dar por ocasião do quê? Da vinda do Senhor, da vinda de Yeshua, o Messias de Israel. Não no evento secreto, mas o evento público, glorioso e majestoso. Veja o que está registrado na Bissorat Matityahu, que é o Evangelho de Mateus, 24, versos 30 e 31, o nosso Mashiach dizendo: então aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem, ele está falando dele mesmo, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Todos verão, todas as famílias da terra verão. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta. Olha a trombeta de novo aparecendo aqui. No evento da vinda dele, a trombeta está sendo mencionada. Os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, falando sobre o arrebatamento, ou seja, sobre a reunião dos santos com ele nas nuvens do céu. É o mesmo, Yeshua está falando a mesma coisa que Paulo, Rav Shaul, falou na primeira carta aos Tessalonicenses e na primeira carta aos Coríntios. É a mesma coisa que está acontecendo aqui no Sefer Hitgalut, o livro de Apocalipse, na 7ª trombeta. Não posso desconectar o contexto, irmãos, porque se eu fizer isso, eu estou criando uma outra ideia, que é justamente o que aconteceu com a teologia da dispensação, do dispensacionalismo, e com a teologia, essa teologia que defende um arrebatamento pré-tribulacional. Quando, na realidade, os versos mencionados, que eu posso até mencionar para vocês outro aqui, que está lá no Sefer Hitgalut, no Apocalipse, capítulo 3, verso 10, muito usado para defender essa ideia, que diz: como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para provar os que habitam sobre a terra. Veja que esse verso ele é utilizado para embasar um arrebatamento pré-tribulacional. Porque Yeshua está dizendo: como você guardou a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para provar os que habitam sobre a terra. Está falando da grande tribulação. Mas Yeshua não está falando que vai tirar, ele está dizendo que vai guardar.
E guardar não significa que vai tirar do mundo. E quando a gente olha para o que Yeshua está falando, a gente vê isso refletido na vida do povo judeu. Lá, quando saiu de Mitzrayim, quando saiu do Egito, o que aconteceu? Hashem feriu o Egito com 10 pragas. Nenhuma das pragas atingiu o povo judeu lá no Egito. Veio o juízo de Deus sobre o faraó, sobre os egípcios, e cada coisa que acontecia contra os egípcios, Israel estava livre. Isso também Deus está prometendo fazer com o seu povo. Virá a grande tribulação e os santos serão preservados. É claro que existem momentos de aflições na grande tribulação, em que inclusive está registrado, aqui está a perseverança dos santos. Vai ter momentos que muitos vão ser provados a sua fé, vão passar por um momento mesmo de provação, mas isso significa que o juízo de Deus, o seu povo não passará. O juízo de Deus é para as nações e para os ímpios. Mas os seus santos, os seus escolhidos, o seu povo, judeus e não judeus, vivendo essa fé em Yeshua e com os mandamentos de Deus, esses serão preservados do juízo de Deus. Mesmo passando em meio às tribulações desse mundo e a esse período de tribulação, recebendo muitas vezes as consequências como reflexo de um governo, de uma administração, serão preservados por Deus. Então, isso nós precisamos atentar. Eu quero voltar com você aqui ao texto, né? Porque vamos analisar novamente tudo isso que falamos aqui à luz do que está escrito. Olha, ele vai dizer assim, chegou a hora de tomar o seu poder. Ou seja, a hora de tomar o poder é a hora que o Mashiach vem para assumir o governo do mundo. E isso vai acontecer quando ele vem. Porque o que João vê? Que no momento em que há essas vozes nos céus, os anciãos, os 24 anciãos, eles se prostram e entregam as suas coroas diante de Hashem. Veja que esses anciãos, que é até a gente já falou sobre uma comparação com as 24 famílias sacerdotais que servem diante de Deus no santuário, não é? E esses 24 anciãos acabam sendo uma expressão desse sacerdócio celestial e eles estão coroados. Isso significa que eles estão sentados e reinando com Deus. Eles têm uma posição de realeza, de nobreza. E nesse momento, eles mesmos tiram as suas coroas, põem diante de Deus, porque agora chegou o momento de Deus reinar plenamente através do seu Messias. E isso é o que está no livro do profeta Zacarias. Bayom Mahu, Ie Adonai Echad Ushmo Echad. E naquele dia, Adonai será um, e o seu nome será um. Isso nós fazemos na sinagoga, fazemos todos os dias nas orações e na sinagoga também nos serviços. É o final do que a gente chama de aleino. Né? Bayom Mahu, Ie Adonai Echad Ushmo Echad. E naquele dia, Adonai será um, e o seu nome um. Quando é que vai ser esse dia? Quando Yeshua chegar, quando o Mashiach chegar, porque ele levará toda a humanidade a reconhecer que há um só Deus, não dois nem três, um só Deus. E o mesmo Messias se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, como está registrado ali no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Que Deus sujeitou a ele todas as coisas, mas quando diz que todas as coisas estão sujeitadas a eles, excetua-se claramente aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Mas quando chegar esse dia, o mesmo filho, assim está escrito, o mesmo filho se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Então, para que Deus seja tudo em todos, é a mesma harmonia com Zacarias, que vai dizer, Baiomahu e Adonai errado, Shmo errado. Naquele dia, Adonai será um, o seu nome será um. Então, quando a gente olha para cá, para o texto de Apocalipse, a gente consegue entender, quando aqui está escrito, que ele veio tomar o poder. E nesse momento os anciãos se prostram reconhecendo esse poder. Mesmo que eles fazem parte da corte celestial, eles se prostram e reconhecem a grandeza divina e dizem, não, aqui só quem tem coroa é o Senhor. Tu és o único rei, acima de tudo, né? Ou seja, se prostrando diante de Deus. A imagem que eu mostrei anteriormente, né?
ela trata aqui justamente da visão de João, olhando o trono, os animais, que são os querubins, os 24 anciãos, todos ali, e na frente o altar, né? E todos ali estão sentados junto com Deus, reinando, compartilhando do reino. Mas quando chega esse momento, que a 7ª trombeta é tocada, eles se prostram. E eles reconhecem a grandeza divina e entregam a Hashem toda essa honra e essa posição de nobreza, de domínio e de glória, que é ter coroas, é estar sentado e reinando, né? E aí o que acontece? O texto vai dizer para a gente assim: chegou a hora de Hashem retribuir aqueles que destroem, ou seja, destruir aqueles que destroem a terra. Como podemos entender que alguém tem poder, capacidade de destruir a terra, o planeta? Claro está para todos nós que lá no século I, há 2000 anos atrás, não existia essa capacidade. As nações do mundo podiam lutar, podiam se tornar impérios poderosos, mas elas não tinham capacidade, poder destrutivo a um nível tal que pudesse destruir o mundo. Mas, queridos, 2000 anos se passaram. E olha que nós aqui hoje vivendo. No calendário gregoriano, 2024. No calendário judaico, 5.784. Mais 2024 anos desde o século I, né? O homem tem um poder agora realmente ilimitado e ele pode destruir o mundo. Ele tem essa capacidade agora. Com todo o armamento nuclear, o homem pode destruir o mundo. Quer seja de uma só vez, havendo uma guerra mundial que envolva nações poderosas e que todos decidam usar armas nucleares, ou gradativamente, utilizando aqui, utilizando ali, utilizando ali, utilizando ali, fazendo com que a Terra se torne um lugar insustentável para a vida. Claro que isso não vai acontecer, né? Mas aqui, Hashem está dizendo que ele vai destruir os que destroem a terra, os que se dedicam às guerras, as nações que querem dominar umas às outras e não estabelecem limites, elas não veem limites, elas não respeitam os limites da vida, elas usam suas armas poderosas para destruir, causando a destruição do mundo. É claro que a gente também poderia envolver aqui toda a poluição, todo o desgaste ecológico, toda a destruição da fauna e da flora do mundo, não é? Mas o armamento nuclear, todo o armamento bélico tem a capacidade de levar o mundo a um caos de destruição. Mas, quando a gente olha para esses alertas da geopolítica, a gente vê que realmente o cenário caminha para isso. Os homens se armam, os homens no desejo, na ânsia de dominar, de estabelecer suas regras, suas leis, suas vontades, não respeitam a criação de Hashem, estão levando o mundo realmente a uma catástrofe, a um caos, a realmente a ameaça à vida do planeta. Não? Só que Hashem não vai permitir que isso aconteça. É claro, vai chegar o momento em que Hashem vem para estabelecer as suas regras, as suas leis. Hashem vem para tomar o poder, e isso tudo através de Yeshua, o Messias, através do seu ungido, através do rei que ele estabeleceu para estabelecer o juízo. Como nós estamos vendo aqui, Shiput Alaolam, Hashem vem julgar o mundo, né? Aqui chega o momento de dar a vida aos mortos. A Tehiyat Hametim, aqui nesse texto que nós estamos vendo da 7ª trombeta, a ressurreição dos mortos, né? Que a gente vai ser chamado aqui mesmo no Sefer Hitgalut, no livro de Apocalipse, a Tehiyat Hametim Arishoná, ou seja, a primeira ressurreição dos mortos, né? Aqui fala sobre o juízo, né? Ou seja, das nações, ou seja, serão julgadas. Esse tribunal celestial julgará, serão julgadas as tribos de Israel. Você pode olhar esse julgamento lá no capítulo 25 de Mateus, aonde Yeshua separa os bodes das ovelhas, separando as nações que foram a favor de Israel e as nações que foram contra Israel. E também aqui
nós vemos no mesmo contexto o galardão dos santos, Ser Lakidoshim, ou seja, chegou a hora de dar a recompensa aos santos, de dar a recompensa aos justos. Quem são os justos? Todos aqueles que amaram a Deus e que amam, né? Todos aqueles que guardaram os seus mandamentos, que o obedeceram, o buscaram servir com amor, se dedicar a Deus, a se santificar e estar na sua presença. Todos que abraçaram a fé e se entregaram por ela receberão a sua recompensa. Você está notando que tudo isso está no contexto da sétima trombeta? Tudo isso, a sétima trombeta, se harmoniza com os termos que Paulo usou nas cartas, a última trombeta, o alarido e a voz de arcanjo e a trombeta de Deus, as palavras do nosso Mashiach Yeshua no capítulo 24 de Mateus, e é claro que isso repete em Lucas e Marcos, ou seja, a trombeta de Deus tocando, e Yeshua vindo com trombeta de Deus. Queridos, não tem como ignorar, não tem como imaginar outra coisa. Eu sei que muitas pessoas querem fugir da grande tribulação, às vezes até utiliza essas comparações. Uma coisa é a tribulação, outra coisa é a grande tribulação, ao qual nunca houve igual desde a criação do mundo. Deus não vai permitir que a sua noiva, né, que a noiva do Cordeiro, ela passe pela grande tribulação. Eu já falei outras vezes aqui, e no nosso vídeo sobre o arrebatamento, novamente eu lembro a vocês, vai lá e assiste. Tem a primeira parte e a segunda parte sobre o arrebatamento, você vai ter todas essas referências detalhadas, né? Mesmo que você queira ver apenas como para ver a sua crítica, né? Vai lá, assiste, né? Porque lá a gente tem mais tempo para falar das referências. Mas muita gente vai dizer assim, não, Deus não vai permitir que a noiva do Cordeiro passe pela tribulação. Quer dizer que a noiva do Cordeiro é uma noiva ocidental. Olha o seu pensamento, você está no Ocidente, você está aqui no Brasil, nos Estados Unidos, nas Américas. Então quer dizer que os irmãos que vivem no Oriente, em países muçulmanos, países que são perseguidos, são decapitados, são mulheres forçadas, fuzilados, afogados, eles podem, eles que creem em Yeshua, eles que creem na Torá, nos mandamentos de Deus, eles podem ser decapitados por amor à palavra, eles podem, as suas mulheres forçadas, suas crianças fuziladas, torturadas, eles podem. Mas o Ocidente não. O Ocidente é a noiva do Cordeiro que não pode passar por nenhum sofrimento. Você não acha esse um tom um pouco egoísta? Se todos somos noiva, se todos somos a Kalá, né, em hebraico, Yeshua é o Hatan e nós somos a Kalá. Então, assim, se nós somos noiva, todos estamos juntos. É claro que os países que expressam a liberdade, né, os países democráticos, então, assim, que defendem a liberdade, não vai ter a perseguição ditatorial que tem nos países ditatoriais, né? Os países de ditaduras comunistas, países muçulmanos e extremistas. O Ocidente está vivendo uma democracia, ou seja, liberdade, direito de liberdade, de expressão, de ir e vir. Então, é claro que esse sofrimento não vai vir no Ocidente. Mas não posso dizer que a noiva ocidental não vai passar por tribulações. Ela não pode passar por tribulações. Esse é um sentimento egoísta. Quanto a outra parte do mundo passa por terríveis tribulações, o lado de cá não pode. Então, esse é um argumento um pouco muito particular, né? De alguém que não quer passar pela tribulação. Eu entendo. Quem quer? Ninguém quer, nem eu quero. Mas, se tem que ser, é importante que você saiba e se prepare para esses dias. Em manter-se fiel, não se corromper, não abrir mão da sua emuná, da sua fé e ficar firme até a chegada de Mashiach. Né? Como está escrito no livro do profeta Daniel. Sabe, Daniel, desde a ordem que o sacrifício for tirado e posto a abominação desoladora, haverá 1260 dias, eu acredito que é isso que ele fala. Bem-aventurado aquele que espera e chega e passa desse... Ou seja, os 1260 dias são 3 anos e meio. Então ele diz assim, desde o momento que o anti-Mashiach ele romper o acordo dos 7 dias, né, da última semana, na metade da semana ele romper o acordo, os primeiros 3 anos e meio de falsa paz e os 3 últimos anos e meio, ele vai começar a trazer abominação desoladora, ou seja, vai ser perseguição, vai ser tribulação para Israel. Ele diz, vai haver 3 anos e meio. Bem-aventurado é aquele que passa. Sabe por quê? Porque bem-aventurado? Porque ele vai ver Yeshua chegar. Se ele estiver vivo no momento que Yeshua chegar, ele vai ver esse momento que nós estamos falando aqui.
do shofar Shevi, da sétima trombeta, ele vai estar lá presente. E o que Paulo falou aqui, que quando a trombeta tocar, essa última trombeta, essa sétima trombeta, aqueles que estiverem vivos serão transformados e levados até as nuvens. Aqueles que estiverem mortos vão ressuscitar e em um abrir e fechar de olhos, também isso vai acontecer. Então é muito importante, tudo isso está dentro de um contexto. Agora, finalizando esse vídeo, o texto finaliza dizendo que se abriu o Mishkan Shebashamayim, ou Heihal Shebashamayim, o templo de Deus nos céus, e foi vista a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela representa o trono de Deus, os querubins, que são os seres espirituais mais próximos de Deus. Isso significa que aquele Cohen Gadol, aquele sumo sacerdote que entrou lá para fazer expiação diante de Deus, agora ele vai sair. E ele é Yeshua, o nosso Cohen Gadol, o nosso sumo sacerdote, como está escrito segundo a ordem de Melquisedeque. Ele entrou no santuário feito não pelas mãos dos homens, mas eterno nos céus, o original, né? O verdadeiro. E ainda não saiu, até hoje ele não saiu, mas ele vai sair, e é nesse momento da sétima trombeta. E quando ele vier, ele vem para trazer o perdão. Ele vem para trazer o perdão ao seu povo Israel. Não haverá mágoa, não haverá rancor. Ele vem para estabelecer juízo sobre os inimigos. E é justamente o que vai acontecer quando é vista a arca, né? Aqui no Sefer Hitgalut vai dizer que houve vozes, né? E houve raios e trovões, e também terremotos e grande saraiva, ou seja, mostrando que a vinda dele será uma vinda que traz juízo às nações, que traz juízo para os inimigos, mas traz a redenção, a Geulah Shlemah, ou seja, a redenção completa, a Geulah Leumi, né, a redenção nacional do povo judeu. E a exaltação de Israel, como está escrito também, Rav Shaul Paulo falando, se a queda de Israel trouxe salvação para o mundo, imagina a sua exaltação. É a ressurreição dos mortos. Olha lá, está escrito isso. Se a queda de Israel trouxe salvação para o mundo, ou seja, quando eles rejeitaram o Mashiach ali, a salvação ela veio para o mundo, e Israel foi dispersado pelo mundo inteiro, nessa diáspora que dura 2000 anos. Ele diz, imagina quando eles forem restaurados, imagina a sua restauração, será a ressurreição dos mortos. Paulo já está dando o tempo, ele já está dizendo o que vai acontecer quando Israel for restaurado. E quando Yeshua chega, ele restaura o seu povo e põe o seu povo num grau de exaltação extraordinário no mundo. Porque ele é o rei do povo judeu, ele é o rei de Israel, ele é o filho de Davi, que vai se sentar para governar. E ele é o filho de Hashem, o filho de Elohim, que vem para governar o mundo, estabelecendo as leis do Eterno sobre toda a criação. Bom, queridos, eu espero que isso tenha alimentado o teu espírito, a tua alma. Eu espero que você tenha renovado suas forças aqui. Viu quantas coisas boas nós falamos aqui através das escrituras do hebraico? Muito importante que você não esqueça, a você que quer aprender hebraico. Nós temos o nosso curso de hebraico aqui, olha, que vai desde o Aleph Beit, lá do início. Você não sabe nada, você vai aprender Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re, todas as letras, o alfabeto. Depois você vai aprender os sinais vocálicos, vai aprender as sílabas, vai aprender a ler, a escrever hebraico, e você vai ter a capacidade de pegar uma Bíblia em hebraico, ler ela em hebraico perfeitamente, ir num dicionário, aprender as palavras e você mesmo fazer a sua exegese. Então não perca tempo, olha aqui tem o link, né? Você vai poder entrar no nosso link, na plataforma onde está disponibilizado e adquirir o nosso curso de hebraico. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Muitas pessoas estão adquirindo e tem sido bênção para muita gente. Da mesma forma como nós falamos da nossa yeshivá, não perca tempo. A nossa ZIL está com as portas abertas para te receber, vagas ilimitadas. Né? Por quê? Porque nós estamos com um sistema rotativo, você pode entrar agora se você quiser. Você pode fazer sua matrícula, entrar agora e começar a estudar sem perder o seu tempo. Que o Eterno vos abençoe. Vou terminando aqui pedindo você mais uma vez, deixa o like aqui no nosso vídeo,
para que ele tenha relevância, possa ser distribuído para mais pessoas. Se inscreva aqui no nosso canal se você não é inscrito, acione o sininho para que você possa ser recomendado os próximos vídeos que vão vir. E nós temos aqui o nosso sistema de membresia. Se você deseja cooperar conosco, abençoando aqui o nosso ministério, ou seja, cooperando para que a gente possa estar contribuindo com as pessoas, com as almas dos homens, né, trazendo conhecimento e escritura, vai ser uma brahá muito grande, assim você vai estar nos abençoando de uma maneira muito especial. Queridos, Shalom Uvrahá, e mais uma vez, olha, atento aí, porque o próximo vídeo que vem agora, a mulher vestida de sol e o dragão. Muita coisa boa para falarmos sobre o cenário geopolítico e também o efeito nas constelações dos céus. Que o Eterno vos abençoe. Shalom Uvrahá. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.